Por essa informação, a gente vê nesse momento os dois petróleos, as duas referências mais famosas do mundo, uma é negociada em Londres, a outra é negociada na Bolsa de Nova York. O Brent, que é inclusive a referência para a Petrobras aqui, está caindo nesse momento 0,88% a $111,94. E o WTI, que é negociado na Bolsa de Nova York, a $109,70, também com uma queda de 0,81%. Só para a gente pegar aqui o tipo Brent, por exemplo, oscilou bastante hoje. Durante o dia, para você ter uma ideia, a oscilação durante o dia foi de 109 a 119. Para ter uma ideia de o quanto que isso está bastante volátil ainda, e agora com essa notícia da Casa Branca, você tem uma reação do mercado. Bom, agora a gente recebe aqui no Headline News o Leonardo Horta, especialista em commodities. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Leonardo, a gente está vendo claramente a questão das commodities impactando o custo do mundo, o custo da guerra espalhado pelo planeta todo. A gente viu esse relaxamento anunciado agora pela secretária de imprensa da Casa Branca em relação ao petróleo russo, porque esse custo, e claro, ela faz um uso de uma narrativa, o petróleo russo faz com que, obviamente, quanto mais alto o valor, isso financia, por exemplo, as finanças da Rússia, mas é que isso também tem um impacto, o efeito colateral é que também mexe na inflação do mundo inteiro e na inflação americana, que tem sido uma novidade nos últimos tempos, os americanos discutirem inflação no dia a dia. A gente corre o risco de continuar com essas commodities altas por muito tempo e dependendo de notícias que vêm dia a dia em relação à Ucrânia? Eu acho que o ponto importante aí foi um ponto que você trouxe já na fala, quando você começou da fala da própria secretária, que é a hora que a gente está falando de volatilidade. E volatilidade para commodities é sempre um assunto muito complexo, né? Então, se a gente olha a economia brasileira, que já foi afetada, né, pela pandemia, que estava começando a sair dessa crise, montando um caminho de recuperação, e de repente a gente vem com uma situação onde você tem um dos maiores produtores de petróleo do mundo numa guerra, um relevante produtor de gás, que tem um monte de insumos agrícolas, seja porque ele compra, ou seja porque ele exporta, ou seja, os commodities vão ser muito mexidos nessa situação. Mas vai ser um mexido que pode ser que ele suba e ele caia. Pois é, mas para as empresas e para o consumidor, é exatamente esse o pior cenário. É melhor que você tenha um cenário que você saiba para que preço vai e você comece a adequar a sua cadeia, do que efetivamente você ter uma situação de volatilidade deste tanto que nós estamos falando agora. E uma volatilidade que é afetada por mil formas de acontecer, né? Então, quando vai ter uma sanção econômica que automaticamente altera o preço, seja na mesma perspectiva de não tentar subir o custo porque vai beneficiar a Rússia, mas, por outro lado, de alguma forma vai alterar a forma de que o mundo vai operar esse commodity. A questão de fertilizante, a questão de exportação agrícola brasileira, todos esses itens vão sofrer dentro desse cenário. E essa volatilidade, ela afeta muito a cadeia produtiva das empresas, porque as empresas montam cadeias que são fechadas para um longo período, né? Elas fazem grande análise, elas montam suas estratégias, e na hora que isso acontece, você passa a ter uma visão de curto prazo, conflitando com a sua estratégia de médio prazo, mas que às vezes o impacto é tão relevante que isso gera um distúrbio muito grande nos custos, que é o que a gente passou na pandemia e viu o efeito disso, né, no dia a dia. Leonardo, a Camila Abdelmalak está aqui com a gente também no nosso estúdio, tem uma pergunta para você. Camila. Leonardo, boa tarde. Falando um pouquinho aí do preço do petróleo, que é o que vem assombrando a população brasileira por conta do contexto do preço da gasolina e do diesel, existe a possibilidade de fecharem um acordo nuclear com o Irã e retomar o escoamento dessa oferta por parte dessa economia que também é importante. Isso pode trazer algum alívio no curto prazo ou não? É possível que haja um alívio, né, com um acordo desse. Claro que é. A questão toda é que, em certo momento, até que ponto todo o cenário se move, né? Você tem esse acordo, mas você também tem as outras sanções, você também tem redução, tem os oportunismos momentâneos, que é alguém produzindo mais, produzindo menos, tentando montar uma cadeia econômica em volta disso. Então, é um cenário que todo mundo vai tentar alguma coisa, vai ser importante tentar acordo, tentar fazer de uma forma a estabilizar isso para evitar a volatilidade de uma forma muito agressiva,
mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso, quando um se mexe, o outro também se mexe, e essas coisas vão se compondo ao longo de um cenário. E, efetivamente, a cadeia, a gente fala do combustível, a gente está preocupado aqui quando a gente fala do combustível, mas o problema é que os derivados de petróleo são muito relevantes na economia inteira. Então, quando a gente mexe no petróleo, mexe em tudo. Nós estamos falando desde produto de limpeza ao dia a dia que a gente tem de outras coisas que ninguém nem olha como derivado de petróleo, né? Então, o impacto é relevante. Mas, de novo, pode ser que no médio prazo consiga até acomodar. O problema é a volatilidade durante esse período e os impactos disso para uma economia como a gente já passou nos últimos 2 anos, onde teve um aumento de custo muito relevante por causa do dólar e por causa do petróleo. E aí eu acho que essa conjuntura é muito relevante para estar sendo observada. Mesmo que o petróleo não tenha tanto impacto, se conseguir offsetar essa forma de operar, se o dólar também subir, a gente sabe que efetivamente num risco maior os países emergentes sofrem, o dólar também impacta do mesmo jeito, ele também gera em cadeia o mesmo efeito nos insumos da indústria, do comércio, e que vai em cadeia gerando falta de consumo, dificuldade de emprego, e aí a gente tem todo um cenário para ser trabalhado ao longo desse período. Leonardo, Adalberto Piotto de novo, me permita a crueza da pergunta, mas aquela alegação de que guerra às vezes é uma oportunidade para ficar rico, você fez menção aí a casos em que alguém pode ter um estoque, pode nesse momento operar de uma forma diferente para subir o preço, da escassez que vai haver momentânea, muito mais por mais tempo ou não, mas enfim, momentânea de algumas coisas. Além de tudo, porque a gente está saindo de uma pandemia, outra coisa que você citou, o que seria uma crueldade gigantesca, mas nós temos leis de mercado, tem regras de mercado e o mercado é livre. A gente corre esse risco, além dos problemas os quais a gente não tem controle, como a guerra e os efeitos da pandemia que já estão aí, ter também esse tipo de comportamento mais selvagem do capitalismo. Eu sei que isso parece discurso, mas enfim, a gente sabe, a história da guerra sempre mostrou isso. A Segunda Guerra é notória em exemplos disso, né? De alguns países ganharem com a guerra porque vendem insumos para os exércitos que estão em batalha. Nesse caso, não são nem apenas os exércitos, eu estou falando de economias que começam a passar por dificuldade maior porque determinado insumo sobe demais, mas ele tem a necessidade, como o caso de fertilizantes, no caso brasileiro, que tem um agronegócio que é dependente disso. A gente corre esse risco hoje, do século XXI? É complexa essa resposta, né? Uma pergunta que tem muito jeito de olhar, né? Vamos só raciocinar. Existe uma questão que o mercado, ele opera e é um mercado para empresas que vão buscar seu lucro. Existem normas, existem regulamentações nos setores, mas, ao mesmo tempo, você também tem uma regra que é o custo do produto ou do insumo fica mais caro, de alguma forma, o produto passa a ser cobrado outro valor. Se naquele momento alguém tem estoque, ou alguém pode ter um ganho ou uma perda, né, pode ser o contrário também, ele pode também ter um estoque e cai o preço vertiginosamente, isso tem impactos. As empresas vão buscar o melhor para elas na tentativa de ter uma ética e ter uma lógica dentro disso, mas continua sendo necessário um ajuste de custo, um ajuste de preço, e aí todos vão operando e acertando a cadeia. O grande problema é a volatilidade rápida para impactos muito importantes de uma vez só. Isso cria ondas de problema sequenciais na economia. E é isso que eu acho que os governos estão tentando se proteger, tentando ajustar, e as empresas, pelo seu lado, precisam buscar um caminho. Elas precisam achar uma forma de encontrar a sua eficiência, encontrar a sua forma de administrar, para também não cair num momento de repassar um custo, que a gente sabe que talvez seja uma das alavancas mais difíceis que o mercado tem. Isso não é Brasil, é todo mundo, mas focando no Brasil, a dificuldade de você, numa crise econômica, com todos os preços tendo que subir, porque os custos subiram, você tentar repassar esse custo, a gente viu o impacto disso em 2021, muitos resultados de muitas empresas, umas outras tiveram um pouco mais de, não sei se sorte ou de competência, mas a maioria sofreu muito com isso, e esse é o cenário que a gente deve ter para os próximos meses aí, e as empresas focando na sua eficiência e na sua cadeia produtiva de uma forma muito diferente, e sua inovação de produto. Aí vai começar uma briga, entre aspas, positiva, de encontrar melhores soluções para repassar menos custo.